Saudações, estudantes espíritas e simpatizantes. Começa agora o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, produzido por mim, professor e mestre de ciências da religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec, e transmitido pela web rádio Cavide, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, com reprises às quartas e aos sábados, às 3 horas da manhã, e às quintas, às 10 da manhã, aos domingos, à noite, 19 horas. E é com muita satisfação e alegria que começamos hoje a série de estudos sistematizados, recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita. E hoje, como primeiro encontro, teremos como tema Deus, a causa primária de todas as coisas. Uma releitura à luz das obras básicas da codificação espírita e suas obras subsidiárias. Eu sou o professor, mestre de ciência e religião, Roger Bradbury. Bora lá, vem comigo. O estudo de hoje fará uma reinterpretação minuciosa do Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Iniciemos este sequenciado estudo espírita, nutridos com a fé racional e inabelável, que une religião e ciência, a única no momento atual histórico que vivemos, capaz de encarar com sensibilidade a razão dos fatos e dos fenômenos em todas as épocas da humanidade, terrena e extraterrena. Isso podemos encontrar, em síntese, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Seguiremos, portanto, a recomendação de Kardec, para que não rejeitemos o Gênese da Bíblia, ou a Gênese mosaica, mas, muitíssimo pelo contrário, estudemo-la como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma época rica de alegorias, cujo sentido oculto devemos pesquisar, aprofundar, interpretar, comentar e explicar, com auxílio das luzes da razão e da ciência. Isso encontramos no livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 12. O livro de Gênesis esconde grandes verdades morais debaixo das figuras materiais que, tomadas ao pé da letra, seriam mais absurdas, como se tomássemos, em sentido literal, nas fábulas de Esopo, as cenas e os diálogos atribuídos aos animais. Isso diz Kardec no livro A Gênese, capítulo 12. Portanto, espíritas, amemo-nos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruamo-nos. Esse é o segundo, e não menos importante, segundo o Espírito de Verdade, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. No princípio, inconcebível e incomensurável para nós humanos, in nihilo tempore, Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como diz a primeira questão do Livro dos Espíritos, criou o princípio material, ou fluido cósmico universal, questão 27 do Livro dos Espíritos. Entretanto, nada podemos saber a respeito do número de séculos que dura essa formação, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo. Questão 42 do Livro dos Espíritos. É a teoria do Big Bang. Também está sendo revista neste momento. Em dezembro de 2021, uma equipe
de pesquisadores estão estudando o Big Bang não como o primeiro e nem como o único evento criador do universo, se adaptando bem mais ao que a doutrina espírita ensina. Nesse sentido, o Papa Francisco, em 2014, em discurso na Pontifícia Acadêmica de Ciências do Vaticano, declarou que Deus não é um mágico com uma varinha mágica a criar instantaneamente todas as coisas. O Espiritismo concorda com essa tese, pois cremos numa teoria científica e racional da criação, pela qual Deus está a criar e a recriar o universo pela ação lenta e gradual das leis da natureza. Isso não torna Deus para nós menor ou menos poderoso. Na verdade, Deus parecerá mais e maior quando não lhe envolverem o nome em fato de pura invenção. Isso diz Kardec no livro A Gênese, capítulo 12. Entendendo que, assim, o universo nos pareça sem forma e vazio, lançando trevas e criando imenso abismo entre nós e a verdade, como Moisés registra no capítulo 1 de Gênesis. Mas nesse mundo, nem tudo pode nos ser revelado e faltam-nos faculdades que ainda não possuímos para conhecermos o princípio das coisas, como Kardec registra na questão 17 do Livro dos Espíritos. Deus fez o universo do nada? Diz-nos o Espírito Emmanuel, mentor de Chico Xavier, que, para os espíritos da sua esfera evolutiva, o primeiro instante da matéria é tão desconhecido, tão obscuro, quanto o primeiro momento da energia espiritual nos círculos da vida universal. Isso se encontra registrado no livro O Consolador, questão 265. No entanto, o universo, nascido do eterno, remonta os períodos inimagináveis do infinito de duração ao Fiat Lux do início. A Gênesis de Kardec, capítulo 6. E foi assim, da única forma compreensível, que Deus criou o universo pela sua própria vontade. Nada caracteriza essa vontade onipotente do que essas belas palavras de Gênesis. Fiat Lux, questão número 38 do Livro dos Espíritos. Metaforicamente, podemos afirmar que Deus é o sol de todos os seres. É a luz primeira do universo, que em ondas de luz vai espalhando por todos os lados, na extensão, o poder criador de Deus. E nunca se contradiz. E, assim como em todas as coisas, o universo nasceu criança, registra o capítulo 6 de Gênesis de Kardec. Pois que tudo se encadeia em natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, visto que também o universo e o arcanjo começaram inicialmente pelo átomo. Admirável lei de harmonia que o nosso acanhado espírito terreno ainda não pode aprender. Em seu conjunto, registra bela questão de número 540 do Livro dos Espíritos. Entretanto, à medida que a humanidade terrena se depura pelos questionamentos da filosofia, da teologia e ainda pelas investigações da ciência, o ser humano penetra progressivamente
os segredos da natureza, como dizem as questões 18 e 19 do Livro dos Espíritos. Mas fato é que a matéria existe desde quase toda a eternidade e que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve ocioso ou inativo, registra a questão 21 do Livro dos Espíritos. Essa verdade foi confirmada por Jesus. O Pai trabalha incessantemente até agora. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 5. Ressignificando a ideia mosaica que Deus descansou no sétimo dia, como registra ele no livro Gênesis, capítulo 2. É, pois, exato dizer que, sendo todas as operações da natureza, desde o seu princípio, a expressão da vontade divina, Deus a criado sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar, como Kardec deixa escrito no livro A Gênese, capítulo 6. Contrariando o axioma científico da entropia, diz-nos a razão. E, sem dúvida, o universo não fez a si mesmo, não podendo ser obra do acaso ou sem uma causa, pois o acaso não existe, registram os Espíritos na questão 37 do Livro dos Espíritos. O universo é um projeto intencional, é um produto inteligente. Ao criar, Deus movia a face das águas, fluidos primordiais, como está escrito no livro bíblico de Gênesis, capítulo 1, condensando o princípio da matéria disseminada no espaço, questão 49 do Livro dos Espíritos. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, peixes como no oceano, diz o Espírito André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 1. E ainda, dizia Kardec que Moisés partilhava das mais primitivas e antigas cosmogonias míticas e filosóficas, como a do pré-socrático Tales de Mileto. A crença tinha na existência de reservatórios superiores para as águas, sendo a água tida como um princípio primitivo e um elemento gerador, como diz Kardec no livro A Gênese, capítulo 12. E até mesmo Jesus se utilizou desta versão mítica no emblemático diálogo com Nicodemos, ao afirmar que, em verdade, no reino de Deus, tudo tem que nascer ou renascer da água e do Espírito, como registrou o evangelista João, capítulo 3. Essa fonte oculta, de onde emanam os mundos, seriam parte desconhecida desta matéria, ou a matéria e energia escura? Certamente é a matéria cósmica primitiva. É a mãe fecunda de todas as coisas. É a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz, como registra o livro de A Gênese, capítulo 6. O fluido primitivo ou universal, como nas teorias científicas atuais da partícula elementar, o bóson ou a teoria das cordas, é suscetível pelas suas
inúmeras combinações na formação dos átomos, moléculas conhecidas da matéria, como está lá no livro dos Espíritos, questão 27. Para Kardec, esse é o período astronômico, o período da aglomeração da matéria cósmica universal. Num ou vários pontos do universo, do espaço, na forma de galáxias, constelações, sistemas estelares e planetas, os mais antigos como aqueles que surgiu em Capela, o nosso planeta irmão, nosso irmão mais velho, de onde vieram os espíritos exilados para cá, para o planeta Terra. E assim vamos concluindo esse primeiro trecho do livro de Gênesis de Moisés, o capítulo 1. Estamos recontando o Gênesis, não para tirar-lhe a poesia e a beleza, pois cumpre a nós, espíritas, como recomenda Kardec, ressaltar as suas belezas poéticas, existem na Gênese mosaica, e os instrumentos velados pela forma maginosa lá contida. Cumpre-se-lhe destacar, diz Kardec, expressamente o que há de literal no pano de fundo místico. Só assim a religião será muito mais respeitada quando interpretações literais deixarem de ser impostas à fé pública, como dogmas ou verdades universais. Havemos de compreender que naquele momento pré-científico fazia-se às consequências primitivas indispensável qualquer coisa de maravilhoso que saísse dos moldes comuns para criarem e assim a sua cultura religiosa, para que eles pudessem assim crer. Isso Kardec acreditava e registrou no livro A Gênese, capítulo 2. Continuaremos em nova oportunidade na próxima semana. Paz e luz.